Beleza. Mostre que a Daí, equação do movimento do oscilador anarmônico descrito pela Hamiltoniana 2 é dada por... Muito bem. Isso aí, a princípio, não é mecânica quântica, né? uhum, Isso aí é só mecânica normal mesmo, mecânica clássica. certo. Então, vamos lá. É o saber usar o Hamiltoniano, as equações de Hamilton, aquela história toda lá da mecânica clássica ainda. Uhum, Então, por exemplo, nós temos ali o Hamiltoniano, e nós temos as equações de Hamilton, que é xp igual a del H, del P, e o P ponto, del H. Você já fez mecânica clássica, né? sim, sim. É que, por exemplo, O- é que eu fiz licenciatura, né? Então, na graduação, a gente não tinha mecânica clássica lagrangiana, vamos dizer assim, né? uhum, A gente tinha só mecânica clássica vetorial. Daí, no mestrado, que a gente tinha mecânica clássica que envolvia equações de Hamilton, matéria opcional também, daí eu fiz. entendi. Então, esse negócio aí às vezes não aparece tanto, né? Mas tem que lembrar, ele é muito útil para quem vai fazer problema computacional também. Que tu consegue Sim, criar várias Hamiltonianas ali que descrevem cada um dos processos dentro do teu sistema. Então, o nosso cara aqui, a primeira equação, né, a x ponto, ela vai nos dar justamente uma relação entre o P e o x ponto, né? Então, se eu simplesmente jogar a Hamiltoniana lá, que está explicitamente em termos de P só aqui no primeiro termo do momento, da energia cinética, né? Eu vou ter... Todo o resto é zero, porque é uma derivada parcial, certo? uhum, Então eu vou ficar só com del P, 1 sobre 2m, P quadrado, ou seja, P sobre M. Resultadinho clássico aí, né? Do momento linear, né? Então, a gente vai ter aqui o famoso P igual a M x ponto. Momento. uhum, certo. Muito bem. Então, agora com a segunda equação, a gente consegue derivar uma equação para o movimento, para a equação de movimento, né? Para x em função de t. Então, o problema é que isso é bem mais trabalhoso. Uhum, Eu consigo dizer, então, que del H, del x, né? Del H, del x, vou colocar aqui P ponto igual a menos del x. Agora, quem que é o H, né? O H dependendo de x. É todo mundo aqui que não tem o P, né? Então, a gente vem aqui, coloca aqui. As derivadas parciais eu tenho certeza que você sabe fazer. sim, sim. Daí, fazendo aqui as derivadinhas, a gente também sabe que o P ponto é a mesma coisa que mx dois pontos, né? Uhum, Vai ficar menos m ômega ao quadrado x menos 4 e a quarta x ao cubo, e assim vai. A gente pode chegar então agora numa expressão, meio que uma equação de onda para esse oscilador anarmônico. Bem, já está, né? Mas a gente poderia dividir por m, né? Só para deixar mais bonitinho. Mais associado do que nós estamos acostumados quando a gente vê uma equação de onda, né? uhum, Termo aqui de oscilação e mais um termo aqui de forçado, né? Vamos dizer assim. uhum. Beleza. Então tá aí. Basicamente, é isso. Ok, beleza. Beleza. Então, agora, o que que vai rolar aqui? Muito bem, deixa eu pegar a próxima. Agora a ideia é o seguinte, a gente tem que fazer a parada em quântica, né? Deixa eu pegar aqui a lista. Ele falou que utiliza a ideia da perturbação e obtém a solução aproximada para a equação, levando em conta as contribuições até a ordem esquisitona lá. Eu não entendi isso aí, essa ordem estranha. Uhum. Belezas. É, o que que a gente tem que fazer aqui, né? Para entender até essa ordem? A gente vai ter que considerar os termos de menor ordem
desses potenciais perturbativos. Ok? A gente tem eles como pequenas perturbações na solução do oscilador harmônico simples. Ok? Uhum. A ideia é essa. Então, tu já vai ver o que eu vou fazer. A gente tem essa equação, vamos usar ela. Continua não sendo quântica aqui a princípio, tá? Uhum. Continua só sendo Roymbles aqui. Então, tá aí a coisa. E o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que a solução dessa equação diferencial aqui, ela pode ser dada como um x de t, que é um x0, mais um x1, que você já deve imaginar quem é. O x0 é a solução não perturbada. Uhum. Não é a solução que vem devido às correções, né? Ok. Aí virou um problema de equação diferencial, né? Essa Sim. equação diferencial aqui é como quando você está fazendo a matéria de EDO, né? Equações diferenciais, e você tem a solução homogênea e a solução particular, certo? Uhum. E a Sim. particular está associada com a perturbação aqui. E a homogênea está associada com uma solução que você já deve ter visto trocentas vezes. E se Uhum. você fizer a, a conta lá, o método do Wronskiano, chamar de E, aquela história toda, blá 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 blá, blá, cosseno, né? De ômega t mais b seno de ômega t. Lembra disso? Sim. Você resolve a onda, você chega nisso. Muito bem. São, então, né, a solução homogênea, né, solução da oscilação normal. Agora temos que procurar a solução perturbada. Daí, como é que a gente vai fazer isso? Nesse caso, eu vou fazer um pouco diferente do que a gente faria numa aula de equação diferencial, né? O que que a gente faria numa aula de equação diferencial? Pegaria e faria uma suposição de um polinômio para a solução disso, certo? Uhum. Diria que a solução é um x à quinta, um ax à quinta mais bx à quarta, e assim iria. Isso lá na matériazinha de equações diferenciais. Mas aqui eu vou fazer um pouco diferente. Uhum. Agora eu vou para o x1, então. Vamos colocar aqui agora. Opa, vamos escrever aqui. Solução perturbada. O que vai acontecer aqui? Nós vamos então pegar a nossa equação diferencial, que era uma equação de segunda ordem, e a gente vai colocar tanto os termos da parte homogênea quanto os termos da parte perturbada. Onde tem x, eu vou fazer essa soma, entendeu? Uhum. Então vai ficar meio grande aqui, vou ter que dar um espaço. Essa solução, você, como eu posso dizer? Por que que você está sugerindo esse formato? Por que que eu tô resolvendo dessa forma? X0 dois pontos, x1 dois pontos, mais m, x0 mais x1. Eu acho que é mais o que o pessoal da física faz, né? Porque o que tu vai ter é de fato um x1 extra ali, né? Então a gente já tá colocando esse x1 extra e não vai ficar supondo termos. Bem, dava pra fazer de outro jeito, é meio frescura minha hoje, pra falar a verdade. Dava pra fazer a Entendi. suposição normal. Tá, Vai dando mesmo. É tá. só uma outra forma de fazer a mesma coisa. É, a questão é que agora a gente, como a gente tem. Ele citou bem claramente aqui, né, que ele quer que fique explícito os termos onde tá esses Gs multiplicados, a gente tem que ignorar. Então eu já vou deixar isso meio claro aqui no problema, tá? Tá. Assim isso vai aparecer mais rápido. Bem, a gente tá, como o problema fala, né? Solução aproximada para essa equação, que é uma solução aproximada. Ele quer, em outras palavras, a solução até a primeira ordem, ok? Uhum. Então, a gente vai poder expandir os termos não lineares aqui até a ordem desejada. Nós Uhum. podemos expandir esses termos por série de Taylor, né? Que, por exemplo, então, o primeiro termo ali, a gente pode escrever ele da seguinte forma: x0 mais x1 ao cubo. Vamos expandir o que o problema pede. Só estou abrindo aqui. Ok. E agora eu vou jogar fora
os termos menores. Vamos lembrar que o x1 é uma perturbaçãozinha. Então, quando eu elevo ao quadrado, ele perde ainda mais o poder dele, certo? Certo. Uhum. E na quinta, a mesma coisa. Vou ficar só com o termo a quinta. E aqui a primeira ordem de perturbação. Ok? É porque Uhum. se eu não tivesse colocando essa sominha, eu só teria esse primeiro termo, certo? Uhum. Seria simplesmente zero a quinta. Mas como eu quero uma primeira ordem de perturbação, vou deixar esse cara aqui também. O resto vai Tá. embora. Então dá para reescrever a nossa equaçãozinha agora com essas substituições. Vai ficar x0, dois pontos, mais x1, dois pontos, mais ômega ao quadrado, x0 mais x1, parte homogênea tá aí, parte normal, 1 sobre m, agora 4, e magazine a quarta, x0 ao cubo. Simplesmente Uhum. fiz essa substituição, né? Ok. Muito bem. E agora, para que a gente consiga obter exatamente essas contribuições de primeira ordem, a gente vai fazer a comparação dos termos de x1. Comparar o que Uhum. tem de um lado com o que tem do outro, né? Tá. Do termo de ordem zero, né, sem o x1, que são esses carinhas aqui, você pode perceber que é simplesmente a equação do oscilador harmônico que já foi resolvida, né? É a própria equação que estava aqui. Uhum. Só que temos esses termos novos devido à perturbação. É. Então agora a gente vai buscar quem são esses coeficientes, beleza? Ok. Muito bem. Então, vamos focar nos termos x1. Então, eu vou escrever só os termos x1 aqui para que fique mais clean. Vou até escrever isso aí, tudo que eu falei. Opa. Os termos envolvendo x0 são a própria equação harmônica. Então, não usaremos para procurar a solução perturbada. Vou jogar fora, vai ficar bem mais bonitinho. Vai ficar assim. Você diz assim, fazendo distributivo ali, né? É, Tá. e depois fazer a comparação. Tá. Por hora, vai ficar assim. Bem, a gente vai ficar com o que tem de diferente aqui. X à quarta, x0 ao cubo, mais 6g, 6, x0 à quinta. Bem, por hora, eu só vou escrever isso aqui, tá bom? Tu já vai ver eu utilizar os outros termos. Calma aí. Tá. Então, nós sabemos que a solução. Isso aqui é a equação normal, tá bom? Nós Uhum. sabemos que a, nós sabemos que a solução da homogênea, né? Ela é a oscilação, é o seno e o cosseno que eu escrevi lá em cima. Sim. Então, o que vai acontecer? Para o x0 ao cubo, a gente vai ter a cosseno de ômega t mais b seno. Nossa, isso aqui é trabalhoso, hein? Ômega t ao cubo. Então, isso aí vai sair um trinômio, né? Tem que abrir. Então, você já sabe o que vai sair daqui, né? Ômega t, quadrado do primeiro e o outro normal.
Isso a gente não consegue fazer as comparações. E ao cubo. Bem, o que vai acontecer? Essa é a do x ao cubo, não ao quadrado. X ao cubo. O x Certo. quinta, que vai ter que expandir também, né? Vai ser, de novo, isso. Daí, eu não vou escrever aqui a x à quinta, que vai ser desgraçadamente grande. Sim. Daí, É por isso que eu te falei que esse item provavelmente ele queria que a gente fizesse no matemática. Porque essa expansão ele, sim, provavelmente ele queria que a gente tivesse jogado lá, pra já pegar pronto, eu acho. provavelmente. Provavelmente ele quer isso. Porque senão vai ficar muito longo, né? Bem, Sim. mas a questão é que depois que fazer isso, nós temos que fazer a comparação daí. Deixa eu só pensar uma coisa aqui para ver se eu consigo de alguma forma só te mostrar a parte final, tá bom? É, que a gente poderia, por exemplo, utilizar o binômio de Newton, né? Só para colocar aqui. E o binômio de Newton, tu sabe, né? Ele é x mais y à quinta, por exemplo, igual a, no caso, 5k0. É um jeito mais elegante de fazer essas contas, né? Sim. Em vez de ficar fazendo sem fim. Mas o negócio vai ser grande. E daí o Uhum. que vai acontecer depois? Nós vamos ter essas expressões dos dois lados, certo? Nós vamos substituir esses termos aqui, onde tem os x zeros e tal, vamos fazer a comparação, ok? E daí a Uhum. gente vai conseguir encontrar quem é g a quarta e g a sexta, entendeu? Simplesmente por Uhum. comparação. Tá. Que nem quando a gente está resolvendo equação diferencial, certo? Uhum. Eu consegui encontrar quem são esses caras, e daí, a princípio, é isso. Mas isso aqui, de fato, a mão vai ficar o dia todo fazendo, tá? Sim. Bem, só que tem uns detalhes também interessantes, né? Quando a gente vai buscar a correção de primeira ordem, um detalhe meio físico agora, tá? Quando a gente vai buscar a correção de primeira ordem, né, que seria o x1t, a gente vai resolver a equação diferencial para cada harmônico que surge aqui. Os harmônicos têm a ver com as frequências angulares ômega que aparece. Então, quando a gente tem os termos com a frequência ômega, que ressoam com a equação do sistema, a equação do sistema é a equação normal, a da equação de onda normal igual a zero, ok? Os efeitos da perturbação vão causar só pequenas correçõezinhas na amplitude. Uhum. Então, o que tu tem que lembrar aqui é que termos ímpares não vão ressoar, ok? Termos como 3 ômega, 5 ômega, que aparecerem ali na tua solução, eles não ressoam, então eles não vão contribuir efetivamente para a perturbação de primeira ordem, ok? Vão ser só os termos pares na prática. Os termos que Uhum. aparecerem com 2 ômega, 4 ômega, coisas assim, ok? Daí, no fim das contas, esse x1t, ele vai ser a combinação das oscilações harmônicas, né? E a amplitude vai ser simplesmente a... Essa questão é muito difícil. Mas a amplitude vai ser simplesmente os termos pares com os coeficientes na frente, ali, o G4 e o G6, Uhum. ok? Até por isso que ele já chama de G4 e G6, eu acho. Certo. Porque são pares, né? Mas, meu, isso aqui, a mão não sai, cara. Uhum. É muita É. coisa pra fazer. Mas virou uma resolução de equação diferencial, entende? Uhum. Só que é uma baita de uma equação diferencial, beleza? Deixa eu só ver essa equação logo abaixo do que você escreveu.
Qual? Não, mas isso aí. É, Abaixo do texto. Hum. ó, X essa um dois aqui é o pontos. que. Essa aqui é como você teria que jogar no matemática lá pra ele resolver, entende? Uhum. É. Que, assim, eu não sei até qual. Sendo bem sincero, eu não sei se o professor quer mesmo que a gente faça um negócio desse, porque é mega trabalhoso. Sim, Tipo, isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Isso aqui já serviria como uma equação, como uma solução, né? Porque é uma equação de movimento, certo? sim. Uhum. Só que é uma equação, bem, é uma equação diferencial de movimento, né? Então ele estava querendo provavelmente achar x de t igual a alguma coisa, entendo dessa forma. Só que x de t igual a alguma coisa nisso aqui é meio barra pesada. Vamos tentar Ah, fazer uma coisa, vamos tentar jogar no matemática isso para ver o que sai. O problema é que matemática não vai entender essa expressão direito, né? Então a gente vai ter sim. que fazer algumas alterações. Por exemplo, Posso M eu colocar. acho que ele não entende, então eu vou chamar de A. O A é o M. E, pô, ele entendeu tudo errado ali. Esse aqui eu vou chamar de B, o G4 é B, e o outro aqui é C, tá bom? Tá, Deixa eu ver só o que era ali, que eu escrevi muito feio. É 6C. Então, 6C. Beleza. Ahn, é 6G6. vamos ver se ele vai entender. Que esse x dois pontos ele não vai captar, né? Eu acho que vai ter que explicitar uma derivada. Eu vou colocar duas linhas. Vamos ver se ele vai entender agora. Ahn, será que ele não tá entendendo? O que que é? Ah, Porque aqui tem M, né? Tem que chamar de A de novo. Por que eu não troquei de M lá? Eu não apaguei. Vou ver se só tirando esse M aqui ele vai entender. Ele não tá conseguindo resolver. Não sei se eu deixei porque coisa aí errada. você viu que acabou a capacidade computacional dele, né? De repente Não, aqui não, no. eu pago a Try Again with Premium. Eu pago esse bagulho Uhum. pra Premium aqui. Mas eu acho que não é o problema. O problema normalmente não é esse. Quando ele precisa daquilo, ele precisa para fazer conta numérica. Não Sim. é o caso aqui. Ah, estranhão. Qual que era a resposta que você estava esperando? Era um X isolado? A princípio, sim. Entendi. Já que o professor pediu um negócio assim, né? Tava esperando Sim. um X isolado. Por que que ele não tá conseguindo resolver isso? Que estranho. Tu não quer tentar jogar aí? Eu posso te mandar o código em matemática no teu WhatsApp. Quero Porque sim. o Word é código matemática mesmo. Sim, eu vou Ah, tentar aqui. joguei lá. Eu vou tentar jogar em outro programa. Tá? É, véi.
Essa equação aí, Tenso, né? nenhum programa tá resolvendo, cara. Pô, que loucura. Vou tentar jogar no Symbolab. Terceiro programa que eu vou tentar. Tem um comando aqui que eu tenho que pesquisar. Tá. Ele não resolve. Estranho. Eu devo admitir que eu tentei dar uma resolvida pela técnica normal, né? Que a gente aprende lá em EDO, e mesmo assim não sai. Porque a parte da esquerda é estranha. Sim, ele vai querer que a gente use computação mesmo, provavelmente. Mas Porque se só se fosse. ser numérico isso aqui. Porque, entende? Uma solução numérica, porque analítica não sai, me parece. O que eu não tô conseguindo fazer aqui é porque tem uma igualdade no meio, né? Sim, que, vamos dizer, separa a parte homogênea da não homogênea, né? Sim. Aí ele não Mas tudo consegue bem. entender, tipo, Passa que tudo um pro lado lado é esquerdo igual igual a ao outro. zero. É, deixa eu tentar aqui. Eu tava tentando definir como outra função. Ele me devolve zero, que é igual a zero. Peraí, pra não retornar nada. É porque como eu igualo a zero, quando eu tento para resolver, ele acha que eu tô chamando zero, entendeu? Aí eu tô solucionando zero em x. Aí não dá. Tem que Entendi jogar isso com bem. mais calma. Realmente, acho que teu professor quer que você faça um negócio aí diferenciado, cara. Porque Sim. o analítico não sai. Esse que é o problema, né? Sim. Analítico não sai. Eu vou. Caramba. Pode voltar lá? Será que não daria, por exemplo, para a gente jogar uma expressão mais abaixo? Ou é essa de cima mesmo que a gente tem que resolver? É É ela, né? essa aqui, ó. Eu joguei essa aqui, que é a mais simples, né? Vamos dizer Sim. assim. Ele não resolve analiticamente. Tá. Mas eu não acho que seja. Deveria ser um problema, né? Mas, bem, pode mostrar pro teu É, professor que tu foi bem longe, né? sim. Eu, eu acho Mas que não aí, tem muito o que fazer aqui. o que que ele quis dizer com ordem de GI e GJ? Porque em nenhum momento apareceu o produto entre eles, né? Ah, muito bem. Como é que eu posso explicar isso aqui? Ordem de G I e J. Eu falei mais ou menos o que é. Ele quer dizer que tu tá ignorando os termos de grau, de ele quer que você ignore os, os termos de ordem que envolve o produto entre esses parâmetros. Sim. E a gente teria termos desses se a gente continuasse abrindo, né? Uhum. O nosso polinômio, certo? Certo. Então, eu acho que a ideia é essa. Porque aí você deve estar pensando, tá, professor, mas o x ao cubo tá com o G4 e o x à quinta tá com o G6. Por que então que eles não vão aparecer se multiplicando? De fato, eles não vão. Só que o que ele quer dizer com isso, o que eu entendi que ele quer dizer com isso, que vai existir uma hora, quando a gente fazer a expansão desse cara, né, que nem eu fiz aqui, ó, certo?
que Uhum. vão aparecer termos de grau menor que, que o cubo, certo? Vão aparecer termos aqui que envolveriam x1, ou melhor, x1 ao quadrado, coisas assim, né? Uhum. E esses G4 e G6, eles têm justamente a ver com o nome que eles recebem, tem justamente a ver com o fato de eles estarem acompanhados de um termo aqui de grau 5 e aqui de grau 3, entendeu? Uhum. O X da solução homogênea. Uhum. Então, quando a gente abre esse negócio e vai aparecer o perturbado ao quadrado, o termo da frente, o coeficiente da frente, é como se fosse um G, ah, como se fosse Gs multiplicados. Isso aqui é muito nominal, não é bem Ah, matemático, entende? Mas você entende que a hora que a gente abrisse aqui, ia aparecer outros coeficientes na frente, certo? uhum. E eles seriam os outros Gs que a gente está ignorando. Essa é a ideia, Uhum. ok? Eu entendo dessa forma. Então, por isso que ele falou primeira ordem ali, a gente ignora os outros caras, entendeu? Os caras que não são até a primeira ordem. Foi o que eu fiz aqui, né? Então tá aqui Uhum. os termos que eu tô jogando fora, né? Eu entendi que é o que ele quer que a gente jogue fora. Beleza? Beleza. A ideia é essa. Aí agora seria, o problema seria resolver esse diacho aqui. Aí tem aí os termos envolvendo G0, né? Aí tem uma equação logo abaixo. Só que essa equação logo abaixo tem x1, dois pontos, mais m2, x1. Por que que a gente não usou todos os termos do lado direito? A gente usou só os que estavam acompanhados do x ao cubo e x à quinta. Porque de novo, né? Isso tem a ver com a equação diferencial. A gente coloca aqui do lado esquerdo só a parte homogênea, que é a parte particular, entende? Uhum. Esses termos aqui, eles estão explicitamente associados com a função que a gente quer integrar, vamos dizer assim, certo? Uhum. Isso aqui já não. Eu estava dando aula de equação diferencial agora há pouco, né? Daí o que eu estava explicando, por exemplo? Eu tenho uma equação diferencial. Estava dando hoje. Daí eu tenho isso aqui. Essa é uma equação homogênea, porque ela está Uhum. igual a zero, ou seja, não tem nenhum termo que não envolva a função que a gente quer encontrar, tá vendo? Sim. Só que se eu coloco, por exemplo, um número aqui, ou um número com x, ou um número com x, uma exponencial, você tem uma parte, a gente chama de particular, uma parte não homogênea, que não envolve exatamente a função que nós estamos integrando, ok? Quando a gente tem uma parte homogênea, como é o caso aqui, existem técnicas muito simples para resolver. Só que quando a gente tem a parte particular, que eu desenhei agora há pouco, você vai ter que fazer uma solução só para a parte particular, entende? Uhum. Que era o que eu estava buscando aqui, olha só. Eu, ahn, né, estava tentando buscar uma comparação, certo? Uhum. Estava tentando buscar uma comparação para encontrar a resolução dessa parte particular. Por quê? Porque se a gente tentar resolver por uma técnica normal de solução particular, isso aqui não sai. Foi o que o Wolfram mostrou pra gente, Uhum. certo? É, Bem, eu quero testar mais uma coisa no Wolfram. Eu vou tirar essas constantes aqui, vamos só deixar números, e vamos ver como é que ele se vira, tá bom? Deixa só aquele A lá. Tava pensando isso agora. Ele continua sem conseguir resolver essa equação. É muito estranho isso. Muito estranho. Porque não é para ser uma equação possível de resolver sem as constantes. Bem, cara, é até onde eu consigo te ajudar nisso, tá? Veja que ainda Tá. não é mecânica quântica, né? Vamos fazer a Uhum. parte da mecânica quântica, que era só mecânica Beleza. clássica mesmo. Vamos ver se a solução da mecânica quântica é mais fácil. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. É, Vamos agora para a parte da mecânica quântica. Deixa eu abrir outro arquivo já.
Beleza. Muito bem. Essa é doideira também, né? Vamos ver. Eu acho que não é tão, tá? Porque é meio que a gente já tem alguns resultados decorados aqui, né? Vamos lembrar disso, né? Então, ele quer, utilizando a teoria da perturbação, calcule as correções de primeira ordem e segunda ordem para o espectro da Hamiltoniana. Tá bom. Então, quando a gente escreve a Hamiltoniana, pensando mais em mecânica quântica, a gente tem a parte normal, não perturbada, né? A gente chama, e a parte do potencial perturbativo. Então, a parte não perturbada é a parte normal de, de uma oscilação, né? Isso aqui é conhecidíssima da gente. E a parte perturbada é isso aqui, né? Sim. Certo. Peraí. Deixa eu voltar naquela questão que ela tá me incomodando. Ah, claro, eu derivei, né? Tava querendo saber de onde que essas coisas que eram 4 viraram 3. E aqui eu Sim. até escrevi 6 de novo, mas era 5. Essa aí é a forma mesmo de chegar no Sim, sim. resultado. É. Eu tava pensando que eu tinha errado uma coisa na ordem, mas tá tudo certo. Queria ter errado, mas não estava errado. Anyway, tá aí. Agora, como é que a gente tem aqui? Pô, a gente não vai fazer a solução do caso harmônico, porque a gente já sabe qual é, certo? A solução do oscilador harmônico na mecânica quântica. Porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Você lembra que tem o polinômio de Frobenius lá, né? Sim. Em toda aquela desgraça para chegar nessa solução aqui. Homogêneo. Como é que a gente pode chamar aqui? Não perturbado, né? É. N mais um meio. É aquela solução muito interessante, né? Que mesmo no estado de menor energia, no estado fundamental, ele tem alguma. Ele sempre vai ter alguma energia, né? Mesmo se o N Sim. for zero. Que daí vai ao encontro da segunda lei da termodinâmica, certo? Uhum. E por aí vai. Muito interessante esse resultado. Agora a gente vai ter que fazer as correções de primeira ordem. Então, vamos colocar aqui. Muito bem. Só um golinho na água. Pronto. Daí, como a gente vem fazendo incessantemente desde a nossa primeira aula, a correção de primeira ordem é isso aqui. Colocar a parte perturbativa, né, dentro dessa Uhum. expressão. Daí, o que a gente vai ter que fazer? Calcular os valores esperados, de novo, de x à quarta e x à sexta. Uhum. Isso, já que seu professor adora matemática, pô, em vez de a gente ficar fazendo aquele monte de integral que a gente ficou fazendo nas outras aulas, Sim. joga lá no matemática, né? Sim. Mas você sabe o que tem que fazer, colocar as integrais e resolver. Bem, É, vamos lá. é, Diga. porque o jeito que eu sabia resolver isso era abrir o X em função dos operadores escada e aí operar com os operadores escadas nesses bras e cats, né? Só que o problema é que eu não sei fazer isso no matemática. Então, se você Ah, sim, expandir você quer isso, fazer por, não pela integral. Entendi. mas eu acho que pela integral seria mais fácil, porque é mais fácil de implementar no matemática daí, né? Bem, calma aí. Eu quero tentar te explicar do teu jeito, então. Só um segundinho. É, bem, a gente está buscando. Só deixa eu pegar aqui. Só deixa eu escrever o que a gente está buscando. Ó, abri aqui. Tava ali das minhas annotations.
É, me perdi de tanta coisa aqui que... Muito bem. Ah, ô desgraça. Aqui, agora sim. Agora cheguei. Bem, a gente está tentando buscar é, isso aqui, né? Para Sim, conseguir resolver o valor esperado de x à quarta, que é o que nós temos do nosso potencial esquisitão, né? Nós vamos sim, precisar fazer isso. Beleza. A questão é que o x, o operador x, ele pode ser escrito em termos dos operadores criação e destruição. Lembra disso? sim, sim, Isso. Então, no caso, a gente pode escrever que o x é igual a h cortado sobre 2m ômega. Lembra desses caras, né? sim, sim. Beleza. Daí, ah, então a gente consegue encontrar o x à quarta e o x à sexta, podemos encontrá-los em termos dessas combinações, ok? Das combinações dos criação e destruição. Essas esperanças, se você pegar um livro de mecânica quântica, vai estar lá, ok? Mas a gente Uhum. pode fazer, porque ele não vai estar mostrando lá também como é que fez, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui para o x à quarta? É aquilo que você está imaginando. Elevar a quarta essa expressão. Então, eu não vou elevar a parte da raiz aqui à quarta, eu quero elevar só isso aqui à quarta por enquanto, tá? Certo. Vai ficar a quarta mais, bem, aquela história toda, né? 4 na frente. Ok? Uhum. Muito bem. Depois a gente vai ter que pegar cada um desses termos e substituir na expressão. Então, a gente tem que usar as propriedades dos operadores. A gente sabe que quando a gente tem isso, de novo, isso aqui, quando você aprende operador criação e destruição, a gente chega nessas coisas, né? Sim, Lá na aulinha da mecânica quântica a gente vê isso. certo. Quântica um até isso aqui, ó. N mais um. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos aplicar isso na expressão. Muito bem. Nossa. Vamos ter que jogar, né? Todo mundo ali. Esticaria. Certo? Uhum. Muito bem. Ah, daí vamos ter que fazer essa conta. Alguns termos dão zero de cara, né? Não. Sim, alguns termos vão dar zero. Vamos aí. Vai ser brabíssimo isso aqui. Porque vai dar uns termos muito grandes. Sim. Só me deixa pensar aqui que eu tô meio bugado com o que vai acontecer quando a gente tiver, por exemplo, um A quarta. Mas o Ok. que vai acontecer quando a gente tem um A quarta é isso aqui, ó. A gente vai ter que multiplicar esses termos. Existe um padrão aqui, um padrão meio fatorial, ok? Que é o seguinte: você vai ter a raiz de n menos um,
certo? Uhum. É isso que vai acontecer. Muito bem. Só Daí isso dá que... zero, eu acho. Oi? Eu acho que isso dá zero, né? Porque você pega Sim, isso o dá zero, mas por quê? caso do Bra do outro lado, se juntar com esse cat, como eles são diferentes, a gente supõe que eles são ortogonais, né? Aí zero. Exatamente. Eles são ortogonais. Então, a ideia é essa. Agora, cúbico vai acontecer. Não, cúbico. Primeiro que não tem cúbico, tem esse cara aqui. Mas o que vai acontecer com ele? É, a gente vai atuar no. Vamos pensar assim, né? A gente vai atuar no número quântico, aumentando um, depois reduzindo 3 vezes, né? Uhum. Então, de novo, vai acontecer uma coisa parecida com essa, só que com n-3, né? Uhum. Então vai dar zero de novo. Beleza? Uhum. Então, bom que você pega, que você manja isso aí, velho. Senão, muita conta aqui. Ortogonal, né? Vou colocar o símbolo do dedo do meio aqui. Agora, esse termo aqui não vai acontecer isso. Uhum. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Peraí, deixa eu escrever. Vai ficar n mais 1, n mais 2 na Uhum. n. Beleza? É só ir aplicando ali e ver, né? Fazendo isso aqui, né? Tá. Sempre aplicando isso aqui. Isso aqui é o cara. Você aplica isso aí, você vai ver isso. A questão é que, vamos dizer assim, o que importa para nós é que aqui desce 2 e aqui sobe 2, né? Uhum. Isso. Então vai continuar n. É isso que importa. Daí o cara da frente é simplesmente as multiplicaçõezinhas de n que vão aparecer, tá? Pro cara contrário, mesma coisa. Peraí. É, é isso. Vai ter o cara contrário aqui também. Eventualmente, né? Ou não vai ter. Esse aqui também vai dar zero, né? Pelo mesmo motivo, que não segue a simetria. Uhum. E o 4. Vou escrever que esse cara aqui dá zero, tá? Uhum. Você já tinha feito uma dessa antes? Pior que não. Pô, então você Eu tô pegou bem, tentando hein? fazer ela pela matemática. Até agora eu não consegui implementar o necessário. Isso aqui também dá zero, né? Eu acho que sim. Sim, porque ele vai reduzindo e vai ficar diferente lá do outro lado. O que importa Uhum. é isso. Só o primeiro ali não dá zero. Só o segundo. Só o do meio não dá zero. Entendi. Então, eu posso dizer que na prática, quem importa é esse cara. Portanto, vamos lá. N, x a quarta N igual. Vamos pegar aqui. Esse N mais um. Ele tem algum termo na frente? Tem um 6, né? Tem um 6 na frente. Então vai ficar isto aqui, certo? Uhum. O 6 na frente. Só que nós ainda temos. Isso aqui, né? Só que nós ainda temos aquele H cortado e tudo mais, né? Esse cara aqui, Uhum. certo? E daí o que que acontece? Como é um termo a quarta, nós temos que levar isso aqui a 4, certo? Uhum. Então não vou preciso pegar a raiz, só preciso pegar esses caras aqui e levar ao quadrado eles. Entendeu por quê, né? Sim. Tá, deixa assim. Uh, esse é o cara a quarta. Daí depois, tínhamos a sexta também, não vou fazer a sexta, mas tu pegou a Uhum. ideia, né? Sim. Pegou a ideia, é o que importa. Tá bom? Ok. Daí o importante é que a quarta ficou desse jeito. Alguma dúvida aqui? Não. Ótimo. Daí a sexta você vai fazer a mesma coisa, depois pode ficar como exercício. Então, nós temos, por exemplo, aqui a correção, aqui devido ao termo g a quarta x, g4x a quarta,
Como é que eu posso escrever isso aqui? Do G a quarta, assim, posso escrever assim. Vai ficar igual a G a quarta, fora, N, X a quarta, N, né? Então vai ficar o G a quarta, todo carinha ali de cima, beleza? Tá. E dá até pra... Bem, dá pra deixar do jeito que tá e não perder tempo. Muito bem. Tá. Daí na prática, a solução de... A correção de primeira ordem total vai ser quem? Vai ser a soma disto, que é grandão, né? Claro, vai dar para somar algum termo, com certeza, parecido. Não, pior que não, porque vai ter todo mundo G a quarta na frente. Daí com o termo G a sexta, ok? Que você pode fazer depois, beleza? Uhum. Tá, isso é a correção de primeira ordem, só que nesse problema ele pede de segunda ordem também. Uhum. A correção de segunda ordem, ela pode ser dada dessa forma aqui, olha só. Pela aquela formulazinha. A gente já viu essa fórmula algumas vezes. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Teria que calcular a tal das matrizes do potencial perturbativo. Uhum. Para esses estados que a gente tem ali, né? Que eu chamei de NM. Mas o legal é que esse potencial, né? Ele era x a quarta e x a sexta, lembra? Sim. Isso. Então, como ele é x a quarta e x a sexta, ou seja, só par, só elemento par, então só os elementos da diagonal, né? Só os elementos da diagonal, das diagonais, e que mais na matriz vai sobrar? E aqueles que vão diferir por um número par vão contribuir. Então, tem muita coisa que vai cortar, é isso que eu quero dizer, tá? Uhum. Muita coisa que vai cortar dentro da matriz. Bem, por exemplo, né, se a gente for escrever a correção de segunda ordem do G4, vou poder colocar aqui G4 ao quadrado, segunda ordem, né? N diferente de M, X a quarta. Então, né, a gente já fez esse negócio, só vai ter que levar ele ao quadrado. A princípio é isso. Tá. E daí, o que que vai acontecer, né? Vai ter um outro termo só para o de sexta ordem. Eu acho que é isso, cara, porque eu não sei se o professor quer que tu vá tão longe nessa parada das matrizes, entendeu? Porque Isso seria. daí. A princípio, aqui você entendeu, né? A gente pega a solução do cara anterior e eleva ao quadrado, a princípio. Uhum. Sim. Eu acho que é isso. Porque, meu, qualquer coisa muito diferente disso aí ficaria extremamente tenso, né? Entende o Não. que eu quero dizer, cara? Sim, ele vai querer que a gente use computação. Ele falou isso já. Pô, Então vai mas precisar usar de. computação aqui é insano, velho. Sim. A parte, Ele. ele quer que vocês programem isso no matemática, Isso, porque exatamente. uma Ele perdeu um pouco a mão equaçãozinha aqui. simples não vai resolver, né? É. Ele quer que a gente programe o bagulho. Tá doido, cara. Ah, bem, o que eu consigo, o que eu consigo aqui para te ajudar é até aqui, velho. Beleza? Parte Sim, sim. analítica, parte de programação aí já demandaria muito de mim, Sim. beleza? Mas a parte Beleza? analítica é essa. Daí o resto jogar no programa, né? Sim. Beleza? Bem, acho que por hoje é isso, né? A gente começou um pouco mais cedo. Eu vou Uhum. enviar aqui o que foi feito. Foi feito bastante coisa, nossa. Que é isso? Normalmente eu faço uma página zona dessa por aula, fiz duas nessa. Insano.
Beleza. Fechou. Então tá bom, cara. Pô, show de bola. Muito massa as aulas aí. Quando você pensar lá sobre as listas, deixa bem claro Demorou. os problemas que você quer, né, que eu faça e Sim. aí eu tento resolver e fazer um preço camarada, tá bom? Beleza, valeu. A gente Fechou. se fala. Abraço. Valeu.